Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula. Vamos começar pela nossa acolhida. Eu trago uma oração para vocês hoje, intitulada Luz pela Oração, certo? Espero que vocês possam aí se preparar, botar o seu coração para Deus. Nesse momento de acolhida, um momento muito importante, muito apreciado em nossa escola. E a gente faz todo o desejo sincero que vocês possam ter essa intimidade, essa proximidade com Deus, tá certo? E a oração, ela diz assim: Senhor, apresento a Ti as situações em minha vida que me preocupam. Coloco minha ansiedade diante de Ti, Senhor, e peço Tua poderosa intervenção. Mostra-me, Senhor, o que está certo quando eu só consegui ver o que está errado. Estou determinada a ver o bem. Por esse motivo, ajuda-me, Senhor, para que eu não fique cega para os meus próprios receios, dúvidas, desejos e ideias preconcebidas. Peço, Senhor, que me reveles tua verdade em cada situação. Dai-me a tua perspectiva. Abençoa-me com a capacidade de entender o quadro maior e de fazer distinção entre o que é valioso e o que é irrelevante. Quando algo parecer estar dando errado, Senhor, ajuda-me a não tirar conclusões negativas precipitadas. Capacita-me a reconhecer as respostas às minhas próprias orações. Confio que me ajudarás a enxergar a luz em cada situação. Amém. Então, com esta oração, nós iniciamos a nossa videoaula, tá certo? E como de costume, né, após a indicação da nossa acolhida, da nossa leitura, nós vamos para a nossa agenda, tá certo? E nós voltamos com correções, que vão desde a página 176 a 181, e na sequência 182 a 185. Então, momento de correção, pegue sua agenda, tá certo? Pegue sua gramática e vamos fazer esta correção comigo, tá bom? Então, começa com a página 176, né? Vamos aí nós organizarmos, tá certo? Na página 176, começa lá com a conjunção 2, as conjunções subordinativas, tá certo? E a gente começa, né, fazendo a leitura aí da página 176. Que lindo! Olha como os vizinhos decoraram a casa com luzinhas de Natal. Nós podíamos fazer o mesmo, não? Gatu, tem uma tarefa para você. Pronto, né? Aqui, esse texto, né, tem uma tarefa para você. Sim, pronto, já pedi a eles que repartam as luzes por toda a casa. É só uma coisinha, você avisou que era do jardim de fora. Por que eu estou fazendo a leitura do texto? Porque nós resolvemos, né, na aula passada, até a 178. Na verdade, nós resolvemos a primeira, a segunda e a terceira da página 177. Fizemos a leitura da 178 e agora, na aula 12, né, nós vamos começar pela página 179, certo? Tudo bem? Relembrando? Então, vamos lá. Leia o texto a seguir. Por que o galo canta ao amanhecer? Quando nasce o dia, ele canta bem alto para avisar o galinheiro que continua vivo e no comando. O canto tem a função de assustar eventuais desafiantes e foi a forma que ele encontrou para controlar seu território. O galinheiro tem somente um galo, porque se tivesse dois, apenas um sobreviveria à luta pela liderança. Disponível em HTTP www misto com index PHP Minha História. Acesse em 12 de 5 de 2016. O texto pertence ao gênero verbete de curiosidade. Qual é a finalidade, oitavo ano, desse tipo de texto? Você vai dizer, né? Informar aos leitores sobre curiosidades do cotidiano, sobre atualidades, sobre descobertas. Aí você escolhe a melhor resposta, tá bom? A que tipo de leitor se dirige? A todos os leitores que queiram se informar sobre curiosidades. Observe as conjunções destacadas, porque e se. Elas são coordenativas ou subordinativas? Elas são subordinativas, né? Porque elas dependem de outro termo para se manter em entendimento. Das circunstâncias que seguem, quais essas conjunções exprimem no contexto respectivamente? Condição, concessão, explicação ou causa ou tempo. Você vai analisar o sentido e vai chegar à conclusão que, respectivamente, elas exprimem explicação e condição, tá bom? Explicação e condição. Observe as orações.
O canto tem a função de assustar eventuais desafiantes, e foi a forma que ele encontrou para controlar seu território. A. Identifique a conjunção coordenativa que liga as orações. Aí está lá em negrito, né, a conjunção I. Quais dos seguintes valores semânticos a conjunção expressa? Oposição, alternância, adição ou conclusão? Conclusão. Troca ideia com os colegas. De quais outras formas os animais machos marcam seu território? Aí vocês botam o cachorro, né? De que forma? Né? Que é pelo xixi, né? A urina. Aí você vê aí. Ligue as orações a seguir, acrescentando a uma delas a ideia de causa. Nessa questão, você pode repetir as condições se for necessário. Olha aí, página 180, né? Veja o exemplo. Ela desistiu de fazer compras hoje, não trouxe o cartão de crédito. Ela desistiu de fazer compras hoje porque não trouxe o cartão de crédito. O cachorro está triste. Ponto. Está doente. Você pode colocar, né? A sugestão. O cachorro está triste porque está doente. Os rios secaram na região sudeste. Não chove há meses. Como não chove há meses, os rios secaram na região sudeste. Havia treinado bastante, ganhou a competição. Uma vez que havia treinado bastante, ganhou a competição. O casal está feliz, comemora o nascimento do primeiro filho. O casal está feliz, visto que comemora o nascimento do primeiro filho. Leia os ditados populares a seguir, identifique as conjunções e indique que circunstâncias exprime. Quando um não quer, dois não brigam. Quando? Temporal. Se um dia sentir um grande vazio dentro de você, coma, pode ser fome. Se, condição. Enquanto você vinha com fubá, meu bolo já estava chegando pronto. Enquanto, proporção. Se conselho fosse bom, era vendido. Se, condição. Lê os anúncios a seguir. Quando se ganha um prêmio 3 vezes, esse número deixa de significar azar para simbolizar orgulho, né? Olha aí. Namorado, é só experimentar que você vai ser fiel para sempre, né? Aí nós temos aí Folha de São Paulo, Lula. Reconheça nos anúncios as conjunções subordinativas, adverbiais empregadas e o valor semântico, certo? Que assumem no contexto. Quando, tempo, temporal, que, consequência, consecutiva. Leia a tira a seguir de Fernando Gonçalves e responda as questões de 8 a 10. Depois que a jiboia come, ela passa dias dormindo. O problema é que o porco-espinho me dá insônia. Né? Oitava. O humor da tira está no comentário da jiboia. Por que ela sente insônia? Porque os espinhos do porco-espinho que ela comeu atrapalham o sono dela. Tá bem explícito aí. Observe a frase do primeiro quadrinho. Qual dos seguintes valores semânticos a conjunção depois que expressa? Depois que é uma condição? É uma concessão? É uma causa? É um tempo? É uma consequência? Olha aí, depois que, tempo. Né? 10ª questão, lá na página 181. Observe as orações que compõem o enunciado do segundo quadrinho. O problema é que o porco-espinho me dá insônia. O problema é oração principal, que o porco-espinho me dá insônia, oração subordinada. Qual é o sujeito da oração principal? O problema. Como se classifica a forma verbal é quanto à predicação? Trata-se de um verbo de ligação. Conclua. Que função sintática a oração que o porco-espinho me dá insônia desempenha em relação à oração principal? Predicativo do sujeito. Como se classifica a conjunção que? Conjunção integrante, certo? E agora, nós vamos para a página 182 até a 185, fazendo a correção, certo? Então, veja aí, né, com bastante calma, certo? Vamos lá. 2 e 2, leia o poema a seguir, lá em cima, intitulado de Verde, Semântica e Discurso. Leia o poema a seguir, de Ferreira Goulart, e responda as questões de 1 a 5. 2 e 2, 4. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena. Embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena. Como é azul o oceano e a lagoa serena. Como um tempo de alegria, por trás do terror me acena. E a noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Né? Ferreira Goulart, Poemas Escolhidos, Rio de Janeiro, Ediouro, né? Coleção Prestígio. Primeira. O eu lírico do poema manifesta seu sentimento em relação à vida e ao tempo em que vive. A.
Como ele se sente em relação à vida? Ele se sente otimista, apesar de tudo. Como o mundo se mostra a ele? Justifique sua resposta com expressões do texto. O mundo se mostra opressor, negativo, né, conforme demonstra o emprego das expressões como pão caro, liberdade pequena, terror, noite, né? Então, a gente lembra aqui que esse texto, ele foi escrito no período militar, tá certo? Do regime militar. Então, essas metáforas, nessa sutileza do poema, elas estão mencionadas a um tempo de censura, a um tempo de opressão, a um tempo em que as pessoas não tinham liberdade de expressão. Então, essas metáforas, elas tentam denunciar essa condição, né, imposta pelo regime militar naquele período, tá certo? Observe a primeira estrofe do poema. A. Que palavra constitui a oração principal desse período? Sei. As conjunções como e embora introduzem em cada uma oração subordinada adverbial. Qual é o valor semântico de cada conjunção? Como? Causal, comparativa ou conformativa? Nesse caso, comparativa. Embora, consecutiva ou concessiva? Concessiva. Terceira, no trecho. Embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Há um verbo e uma conjunção subentendidos. Deduza quais são o verbo e a conjunção e reescreva os versos inserindo-os. Embora o pão seja caro, embora a liberdade seja pequena. Identifique no poema uma conjunção ou locução conjuntiva que tem o mesmo valor semântico de embora. Você pode encontrar o mesmo que, certo? Vai ter o mesmo valor semântico. As conjunções como e embora desempenham um papel decisivo na construção dos sentidos do poema. Explique por quê. A conjunção como comparativa, faça com bastante calma essa questão. A conjunção como comparativa dá a ideia do quanto a vida vale a pena. A conjunção embora concessiva dá a ideia das adversidades enfrentadas pelo eu lírico. Quais são essas misérias? Opressão, terror. E confirma que a vida, né, vale a pena. Então, vamos lá, de novo. A conjunção como, tá certo? Comparativa, dá a ideia do quanto a vida vale a pena. A conjunção embora, que é concessiva, dá a ideia das adversidades enfrentadas pelo eu lírico, como miséria, opressão, terror, e confirma que a vida vale a pena, ponto final. Leia os dois anúncios a seguir e responda as questões 6 e 7. Né? Se somos irmãos, somos da mesma família. E família tem sempre o S de sadia. Se não conseguir escolher seu smartphone, é por puro excesso de opções. Nos dois anúncios, foi empregada a conjunção subordinativa adverbial se. Contudo, o valor semântico dessa conjunção não é o mesmo nos dois anúncios, tá certo? A. Qual é o valor semântico da conjunção se no primeiro anúncio? Aí você vai retomar, né, o texto, ele está lhe pedindo o valor semântico, né, o sentido. Então, ele tem o valor sentido de causa, e equivale a já que ou uma vez que, certo? E no segundo anúncio, ele tem o valor semântico de condição, certo? Aí vamos aí para a página 184. Observe nos anúncios o emprego das formas verbais somos e conseguir escolher. A. Qual delas exprime a ideia de possibilidade, de incerteza? A forma conseguir escolher, né? Que não dá a certeza do que vai ser feito, tá bom? Qual delas exprime a ideia de certeza? A forma somos. Né? Então, a forma somos, ela vai atribuir essa ideia, ela vai exprimir essa ideia, né, acompanhando o termo, né, a forma somos. Explica essa diferença de sentido, você tem que entender para você poder explicar, com base no tempo e no modo em que os verbos estão, certo? Aí, ó, no primeiro anúncio, a forma verbal somos encontra-se no presente do indicativo, modo que expressa certeza. De novo, no primeiro anúncio, a forma verbal somos encontra-se no presente do indicativo, modo que expressa certeza. No segundo anúncio, a locução verbal conseguir escolher está no futuro do subjuntivo, modo que expressa hipótese, incerteza, certo? A locução conjuntiva desde que pode assumir vários valores semânticos, dependendo da relação que estabelece entre as orações. Nos períodos a seguir, indique a relação estabelecida por essa locução. A.
Desde que o casal se separou, os filhos vivem com a avó materna. Desde que o casal separou, os filhos vivem com a avó materna. Tempo. Os alunos do 8º ano poderão participar dos Jogos da Primavera, desde que obedeçam ao regulamento. É a condição, né? Vocês percebem que mesmo que vocês não saibam a classificação, mas pelo próprio sentido em que elas foram empregadas, lhe dá a condição de você fazer a classificação? Desde que ele não está se sentindo bem, é conveniente levá-lo imediatamente ao pronto-socorro. A causa, né? Nos 3 períodos a seguir, a conjunção como exprime diferentes circunstâncias. Identifique a circunstância expressa por essa conjunção em cada um dos períodos, numerando-os adequadamente. Aí nós temos conformidade, comparação e causa. Olha aí. Como estava resfriado, ela não foi à escola. Causa, né? Foi o motivo. Planejei a festa como havíamos combinado. Conformidade. Tratou-me como se eu fosse uma velha amiga. Comparação. Então, a gente vai ter aí 3, 1, 2, certo? Aí você vai ver, né, nesse período, o que ele pede, a questão pede, como exprime diferentes circunstâncias. Então, essas circunstâncias, elas estão distribuídas aí nos itens e você vai numerá-las. Então, de cima para baixo ficou 3, 1 e 2, tá bom? Dependendo da relação que estabelece entre as orações, a conjunção que pode assumir vários valores semânticos. Por isso, pessoal, que é muito importante você ler, interpretar, entender o sentido que está sendo expresso. Porque quando você consegue fazer essa boa leitura, essa boa interpretação, você tem mais chances de acertar e de relacionar o sentido, tá bom? Indique entre os enunciados a seguir aquele no qual a palavra que, olha aí, tem valor aditivo, estabelece comparação, introduz uma explicação, indica uma consequência, certo? Na entrevista, ele ficou mais nervoso que nós. Olha aí, isso aqui estabelece o quê? Uma comparação. À noite, o vento tão forte que derrubou telhas de casas e quebrou galhos de árvore. Olha aí, isso aí exprime o quê? Uma consequência. Indica uma consequência. Né? No item A, ele estabelece uma comparação. No item B, ele indica uma consequência. No C, ela cantava, mas não conseguia acompanhar as demais vozes do coral. Tem valor o quê? Aditivo. Volte logo, que eu quero jantar mais cedo. Ela introduz uma explicação, certo? Aí a gente pede, né, para ler essa tira da página 185, tá bom? Que é, eu não sou mãe coruja. Meus filhotes aqui são lindos mesmo. É verdade, que gracinhas. Corujas e bruxas se entendem. Agora releia o segundo balão do primeiro quadrinho, eliminando a fala da coruja. A expressão é que. O sentido da frase sofreu muita alteração? Não. Né? Que papel, então, a expressão é que tem nessa frase? O de tornar o sentido da frase mais enfático, certo? Com mais realce, de modo que ele seja algo como, meus filhotes são lindos mesmo. São lindos pra valer. Né? Então, a gente encerra aqui, tá certo? Essa primeira parte de correção, né? Que foi da 176 a 181, da 182 a 185, já estava aí agendado com você. E na gramática, na continuidade da página 185, a gente tem a síntese, né, a sintaxe de colocação, tá certo? É a sintaxe, tá certo? O termo certo é sintaxe. Ele diz, né? Descontraídos, alegres e peraltas na sala os garotos estão. Houve alguma dificuldade no que se refere à compreensão da mensagem? Ficou meio confuso? Você sentiu necessidade de pronunciar pausadamente os termos constituintes desta oração? Por que isso acontece, tá bom? Justamente porque o emissor da mensagem não usou ordem direta, tá certo? Das palavras, que, por sua vez, é responsável pelo bom entendimento daquilo que é pronunciado ou escrito no momento da comunicação. Né? É importante sabermos que há certa distinção entre a oralidade e a escrita, já que nesta há o predomínio da linguagem formal, bem como o uso correto da pontuação, da concordância e da grafia de acordo com a gramática normativa. E naquela, a linguagem já é mais livre de convenções e regras, predominando, portanto, um nível mais coloquial. E, por assim dizer, o uso da ordem direta das palavras refere-se mais precisamente à língua escrita. A gente usa mais quando escreve do que quando fala. Mas qual seria, então, a ordem direta da oração acima? Olha aí. Os garotos alegres, descontraídos e peraltos estão na sala. Para compreendermos melhor sobre a mesma, basta fazermos análise sintática. Né? Vamos lá.
Descontraído, quem está nas salas, né? Descontraídos e peralta? Os garotos, certo? Os garotos estão aonde, né? Descontraídos e peraltas? Na sala. Vai ser um predicado nominal, formado por nomes. Descontraídos e peraltas estão na sala. Os garotos, como eles estão? Os garotos estão como? Aí você vai dizer, né? Alegres, descontraídos e peraltas. Essas qualidades, elas pertencem a quem? Aos garotos. Os garotos, eles são o quê? Sujeito. Então, essas qualidades, elas são atribuídas ao sujeito. Se são atribuídas ao sujeito, nós vamos classificá-lo como predicativo do sujeito, porque o predicativo do sujeito é o termo no qual se classifica, se dá características, qualidades, menções ao sujeito. E aonde isso acontecia, o local vai ser uma adjunta adverbial de lugar, que no caso é o quê? Na sala. Diante da análise feita, notamos que a oração dispõe de todos os requisitos básicos para que haja uma perfeita compreensão do enunciado linguístico, porque ela possui o quê? Sujeito, predicado e complemento, certo? Esse quesito, pessoal, né, de ter sujeito, predicado, é necessário, tá certo? Para o entendimento dessa síntese de colocação, certo? Aí, para poder exercitar melhor, né, a gente faz aí a volta na nossa agenda, por favor. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão resolver da 185 até a 190, tá bom? A gente volta, né, na nossa próxima aula com essa correção, certo? Espero que vocês fiquem bem, né? Até a nossa próxima videoaula. Qualquer dúvida, entre em contato, chama lá no Meet, manda uma mensagem, que assim que possível eu respondo, eu dou um retorno, eu faço atendimento com o maior prazer do mundo, tá bom? Um abraço carinhoso, fiquem com Deus e até a próxima aula.